Bem, minha gente amiga, a morte faz parte da vida, mas é difícil aceitar. Se você perdeu alguém, procure superar, porque tudo vai ficar bem e essa dor vai passar. O objetivo desse canal, acredite se quiser, é deixar você informado da cabeça até o pé. Então não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Temos vídeo toda hora, notícia em tempo real. Tenho curso superior e pós-graduação. Estudo constantemente porque essa é a minha missão. Sou professora de Química, de Física e Biologia, mas também curto jornalismo e adoro fazer poesia. Passei no vestibular 12 vezes sem perder. Sou funcionária pública, tudo isso para você. Quando eu digo que eu passei no vestibular 12 vezes sem perder, lembrando a vocês que essas 12 vezes que eu passei no vestibular foram em faculdades públicas. Então, que realmente, eu não estou dizendo que a faculdade pública é melhor do que a particular, mas que é mais difícil de passar. Todo mundo sabe disso. Salve, salve, internautas! E o arco-íris sempre nos encantou e despertou a nossa imaginação. Pois é, uma antiga lenda dizia que na extremidade do arco-íris, que é inalcançável, há um pote de ouro. Já a Bíblia interpreta como a manifestação da tolerância divina, diante aí da insensatez dos homens. Para a física, ele é a consequência da dispersão da luz branca do sol ao incidir na cortina de água formada pelas gotas de chuva. Pois é, gente, desde os tempos aí pré-históricos, o ser humano procura entender e controlar a natureza recorrendo às mais variadas formas de busca aí do conhecimento. A física é uma delas, provavelmente a menos mágica e poética, viu, minha gente? Mas certamente a mais eficiente, Profecias e previsões científicas. A magia e a ciência. Bem, gente, abre aspas. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia e a praia virará sertão. Fecha aspas. Assim, minha gente amiga, Euclides da Cunha, pois é, autor de Os Sertões, narra uma das muitas profecias de Antônio Conselheiro, beato, misto de sacerdote e chefe de jagunço, que no final do século XIX liderou cerca de 30 mil sertanejos que viviam em Canudos, arraial localizado ao norte da Bahia, até serem massacrados por tropas do governo federal. De onde Antônio Conselheiro tirava suas profecias? Que diferença há entre profecias e previsões científicas? Essa é, sem dúvida, uma das primeiras noções que deve estar muito clara para qualquer pessoa que tenha interesse por ciência ou pretenda se dedicar à carreira científica. Às vezes, essa diferença parece óbvia, pois algumas profecias expressam ideias absurdas ou mirabolantes, mas não é esse o aspecto que as diferenciam aí das previsões científicas. Muitas previsões científicas também podem nos parecer absurdas ou mirabolantes. A primeira diferença é a origem das profecias. Elas são, em geral, formuladas ou reveladas por alguém que se diz escolhido por um ser superior para essa missão. Não cabe discuti-las ou prová-las. São objetos ou dogmas de fé. A segunda é que a possibilidade de comprovações ou contestações é reduzidíssima. Se o profeta é mesmo um intermediário entre alguma divindade e os homens, se as revelações são falsas ou verdadeiras, dificilmente será possível saber. Bem, minha gente, aqui nós temos Antônio Conselheiro, beato. E do lado aqui nós temos o grande Albert Einstein, pois é, físico. Ambos aí fizeram previsões
utilizando diferentes formas de descrever a natureza. Einstein teve inúmeras comprovações científicas de suas previsões. Antônio Conselheiro, de certa forma, também. Canudos vive hoje submersa no mar, né, da barragem de Cocorobó, certo? Em ciência, não há intermediários nem revelações. Embora o papel do indivíduo, sua genialidade e criatividade sejam fundamentais, certo? No entanto, é impossível alguém que não saiba a física, por exemplo, formular uma lei física. Seria o mesmo que escrever uma frase ou poesia numa língua que não se conhece. A ciência é uma construção humana e qualquer passo adiante só pode ser dado por quem já percorreu ou conhece os anteriores, né? Todos os grandes cientistas, em qualquer época, só foram capazes de dar contribuições novas e relevantes porque conheciam a fundo a ciência, né, com que trabalhava e a ela se dedicaram aí intensamente. Outra diferença entre profecia e previsões está ligada ao objeto da ciência. Ela busca compreender e controlar a natureza e, portanto, precisa ser eficiente. Seus princípios e leis devem funcionar, certo? Isso obriga os cientistas a verificar a validade de suas previsões e comprová-las experimentalmente, reformulando ou rejeitando aquelas teorias ou hipóteses cujas previsões não se ajustaram ao fato. Além disso, à medida que o ser humano aprofunda aí o conhecimento da natureza, torna-se necessário também aprimorar o saber científico, o que exige contínua atualização e reformulação dessa forma de conhecimento. Por essa razão, a ciência não tem verdades definitivas ou dogmas. Todas as teorias, leis e princípios científicos são provisórios, né? Válido aí durante algum tempo e em determinadas condições, certo? Uma última e importante diferença entre profecias e previsões científicas está na linguagem em que elas são enunciadas. Em ciência, as palavras têm um significado preciso, restrito, não podem dar margem a diferentes interpretações. Nas profecias, ocorre justamente o oposto. Elas são expressas com palavras ou frases carregadas de símbolos, de múltiplos sentidos, de metáforas. Como saber o que de fato Antônio Conselheiro pretendia dizer com sua profecia? A praia e o sertão trocariam de lugar literalmente? Ou uma represa cobriria sua aldeia? Quer dizer, de fato ocorreu, né? Ou ainda, os oprimidos sertanejos que o seguiam se libertariam dos coronéis, né, dos seus coronéis opressores, numa simbólica pregação revolucionária? A partir dessas considerações, talvez fôssemos tentados a concluir que só as previsões científicas merecem crédito. As profecias não merecem crédito. E isso seria um equívoco. A ciência tem método para a busca do conhecimento que exige um contínuo aprimoramento. Mas esse processo não garante que ela chegue aí a algo que se possa chamar de verdade. O conhecimento científico, embora avance de forma assustadora, ainda está muito longe de oferecer ao ser humano qualquer resposta às suas indagações básicas, como o porquê e o para quê da sua própria existência. A física afirma que cargas elétricas de mesmos sinais se repelem e de sinais contrários se atraem. Mas por que isso acontece? A física não explica, não sabe explicar. Bem, há cerca de um século, grande parte da comunidade científica chegou a pensar que o conhecimento de todas as leis da natureza estava muito próximo de ser alcançado. Mas a própria ciência lhes apresentou novas e intricadas questões, mostrando que a natureza era muito mais complexa do que se imaginava. Hoje, a única certeza é de que em ciência não há certeza. Por isso, o ser humano
utiliza também outras formas de conhecimento, segue suas intuições, seus profetas, seus mitos, suas religiões. No entanto, desconhecer a ciência é desconhecer uma grande parcela de todas as conquistas do ser humano desde o seu surgimento neste planeta. Salve, salve, internautas! Pois é, hoje vamos falar... Alô, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de física, essa matéria maravilhosa, o histórico da física. E amo física, e amo química, e amo biologia. Pois é. Então, essa é a primeira aula de física. Por favor, preste atenção às minhas considerações, tá ok? Eu tenho certeza que você vai amar essa matéria maravilhosa que é a física. Pois é, a evolução da física, desde os primórdios até a física atual, né? Quais são os nomes atuais, em que especialidade, em que especificações a física tomou desde a época em que ela estava surgindo, até então como filosofia natural, e até os dias de hoje, né? Nós temos aí a física computacional, a física de partículas, a cosmologia, né? Que estuda aí o universo, tá certo? Sejam então bem-vindos. Nesse nosso primeiro momento, eu vou apresentar para vocês uma breve introdução, minha gente amiga, da história da física. Então, minha gente amiga, o surgimento da ciência e sua natureza. E a gente vai estar trabalhando, né, esses dias aí com física, tá bom? A física, ela não surgiu física, né? Ela não surgiu de um dia para a noite. O conceito de física, que é a ciência que estuda a natureza, ela não surgiu de um dia para a noite. Ela surgiu inicialmente com um grupo de filósofos que estudavam a natureza. E esses filósofos que estudavam a natureza, eles eram chamados de filósofos naturais. Por que filósofos naturais? Porque eles observavam os eventos que aconteciam na natureza, certo? A partir dessas observações feitas na natureza, eles tentavam dar explicações lógicas, explicações plausíveis, né, para o acontecimento que se observava na natureza. Eles tentavam teorizar uma observação, né, que tinha aí da natureza. Houve um momento em que começou a entrar muitos cálculos, muita matemática, e essa filosofia natural deixou de ser chamada de filosofia natural e passou a ser chamada de física, né? Então hoje, quando alguém fala física, o que é que vem a ser física? Física é a parte da ciência que estuda a natureza. Então, como nós falamos, a física então surgiu da necessidade humana em conhecer o mundo que vivemos, né? E entender a interação que a natureza tem, ela conosco, e dela com ela mesma, tá? A partir dessa compreensão, pretende-se reproduzir e controlar o comportamento dessa natureza. Então, a priori, esse tem sido o objetivo dos físicos. Então, foi na Grécia que surgiu aí esses primeiros filósofos naturais. E como nós dissemos, a intenção deles, né, era interpretar os acontecimentos aí da natureza, certo? Bem, eu vou apresentar para vocês agora dois filósofos naturais gregos que surgiram, né? São as pessoas aí que tiveram as primeiras contribuições, que são pessoas notadas na ciência, né? O primeiro deles, que eu gostaria de apresentar para vocês, é chamado de Leucipo de Abdera. Abdera era a cidade onde ele vivia. Então, Leucipo de Abdera, né? Ele foi mestre de um outro filósofo grego, muito importante também, chamado Demócrito, né? Então, esses aí foram os primeiros filósofos gregos, por exemplo, que tentaram aí fazer a proposta de modelos atômicos.
Então, quando a gente estuda a ciência, nós vemos lá que existe uma série de modelos atômicos que foram criados. Nós temos os modelos mais tradicionais, que geralmente é abordado na química, que são os modelos de Dalton, de Thomson, de Rutherford. Depois o modelo mais moderno, que é o modelo de Bohr, outros modelos mais recentes, que é o de Schrödinger, e outros modelos também que existem aí na física moderna. No entanto, os primórdios, a concepção inicial de parte infinita, de uma pequena parte que constitui o todo, foi proposta aí por esses dois filósofos gregos, que são Leucipo e Demócrito, tá bom? Bem, qual que era o pensamento desse filósofo com relação a esses modelos? Então, de acordo com Leucipo e Demócrito, o universo era formado de átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados, divididos. Eles são sólidos, mas de tamanho tão reduzidos que não podem ser vistos nem cortados e sempre se movem no vácuo. Então perceba, essa concepção que eles deram para o que nós chamamos de átomos é uma concepção muito vaga. Perceba que ela é uma concepção que está mais dentro do campo da filosofia. Então ele fala que o átomo é uma partícula muito pequena, ela não pode ser vista a olho nu, Perceba que nesse momento ainda nem se cogitava o surgimento de microscópio ou de outros equipamentos de observação. Então, assim, a concepção do que vem a ser átomo, ela é mais um átomo de fé, ela é mais um átomo de crença, Então, eles pregavam isso, que existem pequeninas partículas que formam o universo, e elas são invisíveis e elas estão imersas no vácuo. Então, perceba que dentro desse conceito, a própria semântica do vácuo está um pouco vaga e o conceito errôneo que a gente percebe que já havia desde então, que era acreditar que existe vácuo nesse meio onde nós habitamos. No meio onde nós habitamos não tem vácuo. Vácuo é a ausência total de matéria. Vácuo nós temos fora da atmosfera. Fora nós temos o vácuo. No meio aqui não há vácuo. Então, esse é um conceito que eles trouxeram para nós do que vem a ser átomo. Bom, mais adiante, então, nós temos aqui a física, que é a física aristotélica, com todo o conceito do geocentrismo. Muito bem, então assim, esses primórdios da ciência, esses primeiros nomes que nós estudamos aqui, na parte do surgimento da ciência, eram pessoas que estavam, de certa forma, vinculadas à igreja. A igreja, até então, ela tinha um poder paralelo ao Estado. Ou melhor, às vezes a igreja tinha um poder superior ao Estado. Ela tinha a capacidade de promulgar alguém, de condenar alguém à morte, Então, assim, muitos desses conceitos interessavam a igreja. E um conceito que há muito tempo interessou a igreja foi o conceito apresentado aqui, que é o conceito do geocentrismo. E a gente percebe que muitos cientistas famosos, inclusive, foram condenados pela Santa Inquisição por ir contra esses conceitos que até então acreditavam a ciência. Um outro filósofo que nós vamos tratar, que também marcou de uma forma muito forte o surgimento das ciências, foi o estudioso Giordano Bruno, Ele também foi um cara esplêndido, no campo da filosofia, das ciências, e que, a um certo momento, ao contestar essa ciência que mostrava os seus primeiros erros, porém que era defendida pela igreja, tiveram a penalidade bem intensa por parte da igreja. Então, veja só, essa física aristotélica, ela acreditava nesse conceito da teoria geocêntrica, Bem,
um principal filósofo, né, que era assim um defensor dessa teoria, uma das pessoas que acreditavam nessa teoria é Aristóteles, filósofo Aristóteles, que nasceu no período compreendido entre 384 a 322 a.C., é um filósofo grego, ele foi aluno de Platão, né, e marcou, de uma certa forma, a história, porque ele foi professor de Alexandre o Grande, que foi um grande imperador que surgiu. Essa é uma caricatura que nós podemos encontrar aí na rede sobre Aristóteles, né? E é uma das pessoas que acreditava nessa teoria geocêntrica, né? Então o geocentrismo, ele diz o seguinte, ele diz que a Terra se ocupa como sendo o centro do universo. Então assim, a Terra, ela está rodeada por outros planetas, outras estrelas, inclusive a estrela que ilumina ela mesma, que é o Sol. Então essa teoria acreditava que o homem ocupava o centro do universo. Então perceba que essa é uma ideologia equivocada, né? Porém que muito tempo foi aceita pela igreja para poder colocar o homem como sendo o centro do universo. Então, durante muito tempo, essa teoria geocêntrica ela foi aceita, certo? Um outro filósofo muito importante também, de etnia grega, que era defensor ferrenho dessa teoria geocêntrica, foi o Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu. Inclusive, ele propôs um modelo lá, né, que se dizia que a Terra era o centro do universo. Ele previu a existência de outros planetas orbitando aí a Terra, né? E a Terra orbitando o Sol. Então, nós temos esses dois nomes aí que marcaram essa teoria geocêntrica, tá certo? Mais à frente, minha gente amiga, nós vimos também um conceito importante que esses filósofos defendiam, que era o conceito da gravidade. Porém, esse conceito da gravidade, ele estava associado com os quatro elementos que se acreditava constituir a natureza. Então Aristóteles considerava que os corpos caem para chegar no seu lugar natural, que seria o quê? A superfície da Terra. Então, na antiguidade, esses elementos, que eles consideravam como elemento primário, né, elementos primários, eram quatro: a terra, a água, o ar e o fogo. Então, o que eles diziam? Que quando o elemento era mais pesado, mais próximo da terra, ou seja, próximo do chão, ele deveria ficar. E, por exemplo, a explicação que eles davam era que a água se esparramava pelo chão, porque o chão, né, é o lugar natural da superfície da terra, né? Então, o lugar natural, por exemplo, do ar, é uma espécie de capa que envolvia a terra. E o fogo, olha a explicação que eles usavam para o fogo. O fogo é uma esfera acima de nossas cabeças. E por isso as chamas aí queimam para cima. Então perceba para você ver quantas coisas mudaram. Então hoje, o que nós conhecemos de elemento químico é um conceito bem distinto desse. Então para nós hoje, quem são os elementos químicos? Os elementos químicos são todos aqueles átomos que compõem a tabela periódica. Então, nas aulas de química, a gente já viu aí a tabela periódica com todos os seus elementos. Esses elementos, eles têm classes distintas, tem lá os metais, os gases nobres, os alcalinos terrosos. Então, nessa época, o conceito que eles davam para elemento era diferente, né? Então, os elementos eram quatro: terra, fogo, o ar e a água. O conceito que eles tinham de fogo, por exemplo, era um conceito diferente do nosso conceito hoje, né? Então, quando você fala que algum equipamento aí está em combustão, está pegando fogo, isso, na verdade, é uma reação química. É uma reação química do tipo exotérmica que libera energia, e gás carbônico. Então, perceba o quanto os conceitos mudaram de lá para cá, certo? Então, outro conceito
que está relacionado com o surgimento inicial da física é o surgimento da hidrostática. Então, olha só, a hidrostática, né, teve o seu assunto aí inaugurado também na Grécia, dessa vez com o grego Arquimedes. Deixa eu colocar uma foto do Arquimedes para vocês verem, ó. Tá vendo? Nós sabemos, né, que naquela época não existia máquina fotográfica, não existia filmadora, não existia máquina fotográfica, como a gente hoje tem a oportunidade de ter e usar, né? Então, as caricaturas que nós encontramos, né, desses filósofos, elas vêm, às vezes, de esfinges que eram esculpidas, né? Então, você tinha lá alguns artistas que homenageavam alguns filósofos da época, esculpiam, né? E aí, algumas esfinges, hoje, com o apoio da computação gráfica, você pega essas esfinges que foram confeccionadas lá, e aí você tenta, então, entender como era a face, como era o rosto desses pesquisadores. Então, aqui no slide você está vendo a caricatura de quem seria Arquimedes. Arquimedes de Siracusa. O Arquimedes, ele tem uma história muito interessante. Ele morava numa cidade grega, né, chamada Siracusa. Essa cidade, ela tinha um rei chamado Herón, né? E esse rei, ele gostava muito de Arquimedes, muita amizade lá, né? Arquimedes era o braço direito aí do rei. Então a história conta muitas coisas interessantes a respeito de Arquimedes. Então, certa vez, o rei Herón, né, pediu que fosse confeccionada uma coroa, né, e o Ourives confeccionou a coroa. Quando o rei recebeu essa coroa, recebeu esse objeto, né, ele ficou com dúvida se aquele objeto era um objeto maciço, era um objeto puro, ou se de repente aquilo ali era uma liga metálica. Então, ele temeu ser enganado por esse Ourives. Então, na época, competiu a quem? Competiu a Arquimedes, né, desvendar aí esse mistério. E aí, essa coroa, será que ela realmente é feita 100% de ouro? Ela é maciça? Ou será que ela contém outros metais, se misturou com outros metais, com outros elementos? Então, o Arquimedes, ele teve a incumbência de descobrir esse fato da coroa. E a dificuldade que Arquimedes teve para poder para poder encontrar a solução para esse problema, foi dimensionar o volume da coroa. Como que o Arquimedes ia calcular o volume de uma coroa, sendo que a coroa tinha um formato, né, que distinguia de um formato clássico dos sólidos que até então se tinha na época, a esfera, o cubo, né, o paralelepípedo e outros sólidos, né? Então Arquimedes, ele ficou por muito tempo pensando, quebrando a cabeça, como é que ele ia fazer para poder descobrir o volume dessa coroa, né? E a resposta veio durante o momento em que ele adentrou numa piscina. Conta a história que havia uma piscina muito cheia, até a tampa, e quando Arquimedes adentrou nesta piscina, o que aconteceu? Houve o extravasamento de parte do volume de água nessa piscina. Então, o que acontece? Então, aconteceu o quê? Arquimedes adentrou na piscina e no momento que ele adentrou na piscina, parte desse líquido foi extravasado. E aí ele concluiu que o volume que foi extravasado era exatamente o volume do corpo dele, que agora estava tomando parte naquele espaço da água, que agora não pertencia mais ao espaço. Então isso deu para Arquimedes, né, entender. Então conta a história que ele saiu nu pela cidade de Siracusa, gritando em grego, Eureka, 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 que quer dizer, eu descobri, né? Legal isso. Então várias são as histórias sobre Arquimedes. Uma outra história muito interessante de Arquimedes é uma história que diz que ele, por muito tempo, defendeu essa cidade grega, Siracusa, da invasão que Roma pretendia fazer. A gente sabe que o Império Romano,
ele se expandiu muito, dominou, né, a Grécia, mas a Grécia dominou Roma pela intelectualidade da época, né, pelos seus pensadores. Então, assim, o Arquimedes, na incumbência do rei de tentar criar algum mecanismo de proteção à cidade, conta-se a história que ele projetou alguns espelhos planos, né, e mandou que os soldados ficassem segurando esses espelhos planos de tal forma que a junção deles formaria um grande espelho côncavo, e quando a radiação solar incidia nesse espelho côncavo, o que é que o espelho côncavo faz? Ele converge toda essa luz para um único ponto, que é o foco. E esse foco fazia-se com que, coincidia na onde? Esse foco coincidia-se nas embarcações ali que estavam em alto mar, tentando invadir a cidade de Siracusa. Então Arquimedes, ele conseguiu, à distância, colocar fogo nessas embarcações. Então, assim, por muito tempo, a cidade de Siracusa foi protegida por conta das invenções do Arquimedes, né, desse grego aí chamado Arquimedes. Então a gente vai pontuar aqui, por exemplo, algumas das principais invenções que estão relacionadas a Arquimedes. Então, primeiro, teorema do empuxo. O que é o teorema do empuxo? O teorema do empuxo, ele fala o seguinte, que todo objeto que está imerso em um fluido, seja esse fluido líquido ou ar, né, ele está sujeito a uma força ascendente chamada empuxo. E essa força é proporcional ao volume de fluido que é deslocado. Então Arquimedes foi quem descobriu o teorema chamado de empuxo, teorema empuxo. Temos também a construção de espelhos para poder convergir a radiação solar, né, para queimar velas aí dos barcos que estavam bem distantes, né, tentando invadir a cidade de Siracusa, a cidade grega. E o princípio da alavanca também, ó, o princípio da alavanca foi o princípio que Arquimedes foi o autor, descobridor, né? E o parafuso de Arquimedes, esse parafuso de Arquimedes, ele é muito interessante, é um parafuso que ele criou, né, cuja intenção era retirar água de alguns locais que estavam profundas. Então, quando você tinha água em um local profundo e você queria fazer com que essa água viesse à tona, ele criou um parafuso sem rosca, um parafuso sem fim, cuja rotação da manivela, que estava associada nesse parafuso, fazia com que jorrasse água lá em cima. Até hoje, esse parafuso ele é muito utilizado para você retirar a água de poço, né? O próprio conceito da bomba mecânica usa esse princípio do parafuso de Arquimedes, certo? Bem, e um detalhe muito interessante sobre a morte de Arquimedes. Olha só, o imperador romano, que estava tentando invadir a cidade grega de Siracusa, ele deixou uma incumbência muito importante para os guardas que estavam ali tentando invadir a cidade de Siracusa. E a incumbência era, vocês vão invadir a cidade, porém existe lá uma pessoa, vocês não devem matar essa pessoa. E quem que era essa pessoa que não deveria morrer? Arquimedes, né? Então o imperador romano, ele acreditava que esse grego, Arquimedes, atribuía-se a ele, não conhecimentos científicos, mas conhecimentos com a conotação de bruxaria, de ocultismo, né? Algo nesse sentido. E aí acreditava-se então que o Arquimedes somaria muito com o Império Romano. Então a incumbência era, vocês vão invadir a cidade, mas não matem o grego Arquimedes. E o que aconteceu? No momento exato em que a Roma estava, o Império Romano estava invadindo a cidade, né, diz a história que Arquimedes estava na praia escrevendo, fazendo algumas contas, né, imagino que deveria ser um período de noite, né, porque durante o dia ele usava esses espelhos aí e queimava as caravelas, né? E a primeira coisa que o soldado fez
foi matar, né, esse grego que ele encontrou na areia escrevendo, certo? Então, ali, naquela praia, foi assassinado o grego que marcou, que trouxe os primórdios da hidrostática, que foi o nosso grego Arquimedes. Então, Arquimedes, ele não era conhecido pelos guardas e eles mataram ele ali em plena praia. Então, ele teve esse final muito triste, muito triste. Então, essa é uma história muito interessante, né, que é a história do grego Arquimedes. Bem, dando continuidade, então, a gente vai falar agora da filosofia, que surgiu na China, que é o Yin e o Yang. Então, os chineses, eles também deixaram algumas contribuições com alguns conceitos que estão relacionados com a física. Então, assim, esses chineses, Yin e Yang, eles diziam o seguinte, que toda a natureza, né, ela é composta de partes opostas, de antônimos, de coisas que se contrapõem, de forças opostas, bem, mal, branco, escuro, alto, baixo, né? E uma das figuras que estão relacionadas com esse conceito, como a gente pode observar, é aquela figura ali, que é muito famosa nos dias de hoje. A gente percebe, né? É um símbolo usado por vários pesquisadores, né? Vários grupos. Essa noção de simetria, de opostos que existe no universo, ela vai existir, ela vai reaparecer que no século XX com a teoria quântica, associada com o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, nós estamos no momento falando sobre a física clássica, que foi essa física que surgiu aí nos primórdios, né, da ciência, lá na Grécia, né, em Roma. E depois, quando a gente começar a falar da física moderna, a gente vai falar sobre esse princípio importante, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. E a gente vai ver que fazia, de certa forma, sentido essa filosofia chinesa, né, deles aqui, do Yin e Yang, né, que são as forças opostas, ok? Bem, dando continuidade aí, vamos falar agora sobre a Revolução Copernicana. Essa imagem que nós vimos aqui é a imagem de Nicolau Copérnico, né, gente? Cujo período de vida foi compreendido entre 1473 a 1543, né? Copérnico, ele nasceu na Polônia, foi um grande estudioso da astronomia, né? E formulou a teoria chamada de heliocentrismo. Então, perceba, no passado era muito comum aos cientistas não estudar apenas uma área do conhecimento, eles estudavam várias áreas, né? Por exemplo, Nicolau Copérnico, ele foi matemático, ele foi físico, ele estudou também medicina, porém, a parte que mais lhe chamava a atenção, a parte que ele mais gostava, era a astronomia. Então, ele descobriu aí que, na realidade, essa teoria geocêntrica, que dizia que a Terra era o centro do cosmos, a Terra era o centro do universo, ela estava errada. E que o centro desse cosmos, o centro do universo, não era essa Terra, e sim o Sol. Perceba que está aparecendo, perceba que aparece na literatura clássica, eles associarem a teoria do heliocentrismo como o Sol, centro do universo. Mas não é bem o universo que ele está querendo dizer, não é bem o universo. Ele está querendo dizer que o Sol ocupa o centro do nosso sistema. Hoje nós chamamos de sistema solar, que é o Sol, composto pelos 9 planetas, que vai de Mercúrio até Plutão. Plutão perdeu o status de planeta, mas está lá na sua órbita, um planetóide, né? Assim como outros elementos que compõem a nossa galáxia Via Láctea, tá certo? Então, não é assim. Caiu-se por terra essa teoria, né,
depois que Nicolau Copérnico, então, descobriu que quem ocupa o centro não é mais a Terra, e sim o Sol. Por quê? Porque o Sol é uma estrela. O Sol, ele tem uma massa bem maior, né? Uma maior massa, então a partir disso começou a surgir também os estudos que falavam sobre as teorias geocêntricas. Então, assim, um corpo de massa menor orbita um corpo de massa maior. Mais para frente, a gente vai ver que essas deduções matemáticas veio com outro grande cientista, que é Kepler. Kepler, que fez aí os enunciados, né, de leis que regem os movimentos, e essas leis foram deduzidas, mas talvez também foi deduzida aí por Isaac Newton, que também é considerado o pai da ciência clássica. Então a gente percebe que nesse emaranhado, né, o surgimento do conhecimento, muitas vezes, ele pode não ser quantificado, né? Depois de um certo tempo, ele foi quantificado. Por exemplo, no caso da gravitação, todo esse movimento, esse período, formato da trajetória, que até então, com Copérnico, acreditava que era uma trajetória circular, trajetórias circulares, mas depois com o advento de Kepler, Kepler já mostrou que essas trajetórias não eram mais circulares. Então, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, e o Sol ocupa um desses focos da elipse. Então, o Sol ele não está no centro da elipse, ele está em um dos focos da elipse. Então, perceba, né, que Nicolau Copérnico ele acreditava nesse heliocentrismo. Então, o que é que diz o heliocentrismo? A Terra não é o centro do mundo ou do universo, mas sim o Sol. O Sol. Então, basicamente, esse é o conceito, né, do heliocentrismo que foi trazido para nós por Nicolau Copérnico. Então, para muitos historiadores, a Revolução Copernicânica se consolidou apenas um século depois, com as descobertas telescópicas e a mecânica de Galileu Galilei, e as leis dos movimentos planetários que foram propostas por Kepler, certo? Na época de Nicolau Copérnico, não se havia criado ainda os telescópios, que são instrumentos para se fazer observação de longo alcance. E isso só foi criado e inventado a posteriori, com o advento de Galileu Galilei, né? Depois veio Johannes Kepler, né, que foi quem conseguiu quantificar o movimento dos planetas. Porém, a teoria dele não foi colocada em xeque. Está certo. De fato, nosso sistema possui como centro o Sol e não a Terra, certo? Bom, dando continuidade aí, a gente agora entra na parte final, né, desse primeiro vídeo, que é a física clássica. Veja bem, a nossa física clássica, ela tem como pai o britânico Isaac Newton. Isaac Newton é considerado o pai da física clássica. Isaac Newton ele tem uma história muito interessante, muito interessante. A sua contribuição, ela foi consolidada depois que ele descobriu as leis que regem o movimento. A lei da gravitação, né? As 3 leis da dinâmica, que nós chamamos de leis de Newton, né? Aí eu vou falar isso para vocês ainda. A lei da inércia, a lei da força resultante, que diz que essa força resultante é proporcional à massa do corpo pela sua aceleração. E a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Então, gente, esse britânico chamado Isaac Newton, ele é o pai da nossa física clássica, né? Então, assim, além das suas contribuições na dinâmica, ele também fez importantes contribuições, né? Então, por exemplo, foi Isaac Newton, quem descobriu que a luz branca não é uma luz monocromática, e sim uma luz policromática, que vai lá do vermelho ao violeta. Lembra do arco-íris? Pois é.
Então esse é o nosso pai da ciência clássica, o pai da física clássica, Isaac Newton. Beijo no coração, estudem de montão.